pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Excel Coaching. Hoje vamos falar um pouco sobre gráficos. E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre gráficos é que para um ambiente corporativo é muito importante você dominar a criação dessa ferramenta, já que com ela você consegue se destacar, demonstrando primeiramente as suas habilidades com a ferramenta do Excel, e depois se destacar também tanto na análise de interpretação de dados, quanto na apresentação, caso você precise apresentar esses dados para alguma reunião, alguma entrevista ou algo do tipo. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que para criar um gráfico a gente precisa ter uma base de dados sólida, seja qual for o dado. Os dados primeiramente têm que estar agrupados, de preferência em uma forma de tabela. Com isso a gente consegue ter uma maior organização com relação a esses dados e assim demonstrar ele de forma prática em um gráfico qualquer. Bem, para começar aqui eu tenho uma tabela com alguns funcionários, as vendas que eles realizaram nos 4 trimestres e as vendas totais, que é basicamente a soma de todos os trimestres. E a princípio eu quero fazer um gráfico com esses dados para demonstrar em uma apresentação os resultados obtidos nesse ano. Então, para a gente criar um gráfico, é muito simples. Primeiro eu preciso setar quais são os dados nos quais eu quero demonstrar no meu gráfico. Dessa forma eu posso fazer, por exemplo, aqui a seleção dos meus funcionários. Utilizo um atalho aqui que é o Ctrl Shift seta para baixo para selecionar toda a minha coluna. A gente utiliza esse atalho já que pode existir uma base de dados muito grande e você não precisa perder um tempo muito grande selecionando todas as células de uma em uma. Bem, eu também posso selecionar aqui as minhas vendas totais para demonstrar neste gráfico. Da mesma forma, eu seleciono a célula, dessa vez com o Ctrl selecionado. Isso para ele continuar o agrupamento de células e seleciono novamente o atalho Ctrl Shift seta para baixo. Pronto. A partir de agora eu fiz duas seleções, a de funcionários e a de vendas totais. Vamos agora inserir um gráfico. Para isso é muito simples, a gente vem aqui na guia Inserir e vamos inserir um gráfico. Esses gráficos podem ser, a princípio, um gráfico recomendado. O Excel já recomenda 3 tipos de gráficos muito utilizados, que são os gráficos de barra, os gráficos de coluna e o gráfico em formato de Pareto. Bem, cada gráfico tem uma descrição específica e você pode escolher o gráfico que melhor se adequa àquilo que você quer demonstrar. Aqui eu tenho a opção também de todos os gráficos. Nesta aba a gente consegue ver todos os gráficos que o Excel dispõe para nós. Nós vamos ver isso mais tarde. Bem, mas a princípio aqui eu posso criar, por exemplo, um gráfico de colunas. Ele já demonstra aqui a minha visualização de como vai ficar esse gráfico. O interessante do Excel tem uma diferença bem peculiar. Ele sempre deixa os nossos resultados em formato valor no nosso eixo vertical, assim facilitando, em alguns casos, a nossa criação do gráfico. A gente não precisa editar necessariamente qual vai ser aquele termo que eu quero que fique na posição vertical, ou qual aquele termo que eu quero que fique na posição horizontal. Então o Excel já fornece isso para nós de forma automática, que facilita bastante. Então eu venho aqui e clico em OK. Neste momento, um novo gráfico foi criado. A gente percebe que passamos a uma nova aba. A gente está agora na aba de ferramentas de gráfico. Neste caso, a gente tem alguma série de opções que podemos fazer. Eu só vou redimensionar o gráfico aqui para a gente ter uma visualização melhor. Com o meu gráfico selecionado, no meu cursor aqui vai aparecer um ícone de movimento. Eu faço essa movimentação do meu gráfico para qualquer área da minha planilha. E pronto, o meu gráfico foi criado. A princípio vai ser um gráfico bem simples. Um gráfico de colunas onde eu tenho os resultados aqui de acordo cada vendedor, e esses resultados são vendas totais. Então ele a princípio deixou aqui meu título como vendas totais. Eu tenho no meu eixo horizontal os nomes dos nossos funcionários e no meu eixo vertical tem uma métrica aqui de valores que servem como base para a gente analisar o que cada funcionário vendeu. No meu gráfico aqui eu tenho uma grade em forma de linhas. Essas grades funcionam como referência e na minha guia ferramenta de gráfico tem algumas configurações que a gente vai ver também mais tarde. Certo? Então vamos criar aqui esse tipo de gráfico. Vamos deixar aqui ele selecionado. Eu vou só arrastar ele para frente porque eu quero lhe mostrar um outro gráfico que podemos criar. Para isso eu posso vir aqui e digitar ESC, que ele vai sair da minha formatação de gráfico. Eu posso vir e selecionar um outro gráfico. Por exemplo, eu quero dessa vez que ele me mostre um gráfico em colunas de quanto cada funcionário fez em um trimestre. Neste caso é muito fácil, eu seleciono aqui a base de dados que eu quero demonstrar no meu gráfico. Obviamente eu quero os meus funcionários e também quero selecionar os meus trimestres específicos. Fiz essa seleção, da mesma forma eu venho em inserir. Aqui eu tenho a opção de um gráfico de coluna ou de um gráfico de hierarquia, um gráfico de radar. A gente pode estar utilizando esses tipos de gráficos específicos. E o interessante é que quando a gente passa o cursor em cima
de cada ícone. Sem selecionar, ele apresenta uma breve descrição aqui pra gente. Tem a opção aqui de gráfico dinâmico que a gente vai ver em outro tópico do nosso curso. Pois bem, eu quero criar aqui um gráfico personalizado. Para isso eu faço essa seleção aqui de mais opções com relação a gráfico. O Excel vai, da mesma forma, me mostrar alguns gráficos recomendados. Neste caso eu tenho um gráfico em formato de barras agrupadas. Tenho um gráfico aqui em barras empilhadas. Como eu disse, cada gráfico tem uma seguinte interpretação. Na teoria, esse gráfico aqui seria o mesmo que esse nosso gráfico de vendas totais, porém com seus eixos invertidos. Além do mais, eu tenho aqui uma visualização de quanto foi cada venda em cada mês de acordo com cada cor. Esse gráfico é interessante, a gente pode aplicar ele para demonstrar. Vamos redimensioná-lo aqui também e vamos realizar a movimentação dele para um outro campo. Viram que interessante? É um outro tipo de gráfico que na teoria teria a mesma análise, porém a gente tem um detalhamento maior sobre quanto foi o valor que cada funcionário fez em um trimestre específico. Em análise a gente pode perceber que esse Nildo Camargo fez muito menos no primeiro semestre com relação a vendas do que no segundo semestre. Então é um recurso bem interessante. Assim como eu posso criar também aqui um outro tipo de gráfico, que seria um gráfico de colunas também, só que com os resultados. Eu posso criar quantos gráficos eu quiser, de qualquer forma que eu quiser, basta eu realizar a seleção da minha base de dados. Redimensiono aqui e pronto, eu tenho um outro tipo de gráfico, um gráfico de barras, que também pode ser interessante em alguma utilização, em alguma interpretação. Bem, a gente aprendeu como criar um gráfico, porém a gente tem uma série de opções aqui que podemos fazer com relação à edição do nosso gráfico. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, deixe no campo de comentários, que um dos nossos professores vai estar te respondendo. E essa foi a nossa aula, pessoal. Valeu e até a próxima.